Irmãos, boa noite, paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. E queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 3. Versículo 3 e o 4. Amém? Abre a sua palavra, Bíblia Sagrada, se você trouxe, lá em Gênesis capítulo 4. Aleluia. Versículo 3 diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre algo muito interessante, muito importante para a nossa meditação. Então preste atenção, abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir, o seu coração para guardar a palavra de Deus. Porque Deus, Ele vai falar com você. Eu tenho certeza disso. A sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Glória a Deus. O tema da nossa palavra, da nossa mensagem é o coração que oferece. Diga comigo assim, o coração que oferece. Aleluias. Queridos, nós sabemos que desde o início da humanidade, nós sabemos que o ato de oferecer algo a Deus revela o coração do adorador. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, aqui não se trata apenas de valores ou de objetos, mas aqui se trata de amor, aqui se trata de fé, aqui se trata de sinceridade diante de Deus, diante do Criador. Essa história de Caim e Abel, ela nos mostra que Deus não aceita qualquer oferta. Ele aceita um coração certo, ou ele aceita um coração aquebrantado. Graças a Deus. Queridos, não importa a maneira ou quanto você oferece, o importante é se você está oferecendo de coração. É isso que Deus vê e é isso que Deus quer. Não importa quanto você vem na igreja, não importa a maneira que você vem, não importa se você adora, se você louva, não importa se você traz o seu dízimo ou traga a sua oferta. O que importa é que você faça tudo isso de coração. Se você não fizer isso com fé, com amor e de todo o seu coração, nada que você fizer para Deus tem sentido, porque é o que nós aprendemos aqui nesta palavra. E nós vamos aprender isso sobre a história de Caim e Abel. Essa história nos mostra que Deus não aceita qualquer oferta. Ele aceita um coração aquebrantado. Glória a Deus. Eu quero desenvolver este assunto aqui em 3 pontos. O primeiro ponto é: a motivação da oferta determina a sua aceitação. Diga comigo assim: a motivação da oferta determina a sua aceitação. A maneira que a motivação que você oferta vai determinar a aceitação da sua oferta. Deus, ele não rejeitou o fruto, mas ele rejeitou o coração de Caim. Lá em Hebreus 11:4 diz que Abel ofereceu pela fé a melhor oferta, porque ele ofertou com fé, com amor, com sinceridade. Então não foi
Deus não rejeitou a oferta, Deus rejeitou a maneira como ela foi, como ela veio. Ela não saiu de um coração aquebrantado, ela não saiu de um coração de amor, um coração de fé. Amém? Então esta é a maneira. Deus rejeitou, foi a forma, a maneira com que Caim ofereceu a sua oferta. Quando nós damos sem fé, sem amor e sem arrependimento, perdemos o sentido da adoração. O sentido da adoração se perde quando nós oferecemos algo para Deus e nós oferecemos algo sem fé, sem amor e sem arrependimento. Se você quer fazer algo que vai agradar o coração de Deus, ou que vai chegar ao coração de Deus e vai ser aceito ao coração de Deus, tudo que você for fazer para Deus, faça com fé, faça com amor, mas também com o coração arrependido. Não adianta nós fazermos sacrifícios pensando que vamos alcançar algo se dentro do nosso coração não há quebrantamento, não há arrependimento. Alguém diz que Deus não quer o nosso sacrifício, diz que Deus quer é o nosso coração, porque quando Deus tem o meu coração, Ele tem toda a minha vida está nas mãos dele. Quando Deus tem o seu coração, Ele vai ter a sua vida, Ele vai ter o seu bolso, Ele vai ter tudo que é seu é dele, porque primeiro o seu coração. Por isso a Bíblia diz que porque onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então esse é o primeiro ponto. A motivação da oferta determina a sua aceitação. Glória a Deus. Diga comigo. A motivação da oferta determina a sua aceitação. Segundo ponto é que Abel ofereceu o melhor. Diga comigo, Abel ofereceu o melhor. As partes gordas das primeiras crias simbolizava excelência e simbolizava prioridade. Dar o melhor para Deus é reconhecer que Ele merece o primeiro lugar. Oh, glória a Deus! Por isso Jesus Cristo disse que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscai ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oferecemos ao Senhor, primeiro o nosso coração, nós estamos dando o melhor para Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto aqui o altar revela o adorador. O altar revela o adorador. Diga comigo assim, o altar revela o adorador. Nossas atitudes diante do altar mostram o que está em nosso interior. Glória a Deus. Preste atenção. Nossas atitudes diante do altar mostram o que está em nosso interior. Deus está sondando o nosso interior. Deus quer saber o que sai de dentro do nosso coração. A oferta não muda Deus. A oferta muda o ofertante. Diga comigo assim, a oferta não muda Deus, mas a oferta muda o ofertante. Amém? Então nós aprendemos aí esses 3 importantes princípios desta palavra. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Deus, Ele continua olhando o coração antes da contribuição. Deus continua olhando o coração antes da contribuição. Diga comigo, Deus continua olhando o coração antes da contribuição. Quem oferece com fé e pureza atrai o favor divino. Diga comigo, aleluias. Quem oferece com fé e pureza atrai o favor divino. Maravilha. O apóstolo Paulo nos fala lá em
2 Coríntios 9, versículos 7 e 8, depois você pode ler, fala que quem semeia pouco, pouco colhe, mas quem semeia abundante, colhe também abundante. E ele diz que nós devemos fazer tudo com alegria, não por necessidade ou por força, mas que Deus ama aqueles que dão com alegria. Por quê? Porque um coração alegre, ele vai trazer a formosura do rosto. Ou quer dizer, o coração alegre vai trazer a formosura do corpo, do rosto, do que você vai fazer. Então Deus olha o coração, porque quando você faz com alegria, a Bíblia diz que você agrada o coração de Deus. E fazer com alegria, queridos, é você fazer tudo, não por obrigação, não por necessidade, mas você fazer com amor. Exemplo que eu quero dar para você. Quando você vem para a igreja, você não deve vir por obrigação, mas você deve vir porque o seu coração está feliz de você estar na casa de Deus. Você não deve fazer nada na casa de Deus ou para Deus para mostrar que você está fazendo por obrigação, por necessidade. Não, você precisa fazer com alegria, servir ao Senhor com alegria. Até vir à casa de Deus, até vir nos cultos de oração, você precisa vir com alegria. Você a Bíblia diz que Deus não aceita quando você sai de casa e vem até a casa de Deus com tristeza. Você vem porque o pastor está cobrando, você vem porque o pastor está exigindo que você venha. Deus quer que você venha com alegria, com satisfação, com o coração aberto para adorar e para louvar a Deus. A oração, quando você oferece a sua oração a Deus, você tem que fazer isso com um coração alegre, coração feliz. Você não pode ir para a oração com um coração magoado, ferido, machucado, sem vontade de vir. Ah, amados, tudo que nós fazemos com o coração alegre. Nós não ofertamos por necessidade, nós não ofertamos por força, nós não dizimamos por obrigação. Nós fazemos isso com alegria no coração, com gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós, por aquilo que Deus está fazendo por nós, até pela vida. Nós somos felizes, o nosso coração se regozija. É este coração que Deus quer e que Deus ele exige de nós. Deus continua querendo isso de nós até hoje. Isso começa lá no passado, mas até hoje Deus espera isso de nós. E a Bíblia diz, Paulo nos fala lá, né, em Coríntios, que nós devemos oferecer com coração feliz e com alegria. Por isso, Deus continua olhando para o coração antes da contribuição. Quem oferece com fé e pureza atrai o favor divino. Glória a Deus. Então, amados, a pergunta não é quanto darei, mas a pergunta é com que coração eu darei? Como está o seu coração quando você oferece? Queremos encerrar esta palavra dizendo Mateus 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Nós vamos orar, vamos